Sociedade, Família e Psicologia. Este é o eixo temático em debate durante o 3º Congresso Regional de Psicologia do Vale do Itajaí, que está sendo realizado aqui mesmo na Univale até amanhã, dia 22. A intenção é a busca por uma sociedade mais justa a partir da garantia dos direitos. Entre os palestrantes convidados para o evento, destaque para o professor Pedrinho Guareschi, pesquisador e autor de diversos livros que envolvem a temática da psicologia social. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Oi, Elisa, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale aqui no comecinho da tarde. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do Twitter, @VivaVozUnivale, e também o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, né? Não deixe de participar, entre em contato com a gente quer ouvir a sua opinião aqui também. Tem Facebook também, né, Isso, Lucas? facebook.com/VivaVozUnivale, todos Viva Voz Univale, no Twitter, no Facebook, no e-mail. Tá certo. Isso mesmo. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Pedrinho Guareschi, professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é conferencista internacional e com experiência na área da psicologia, especialmente na área da psicologia social. Obrigada pela presença aqui, professor. Muito obrigada a todos, então, e a todas que nos estão escutando. Boa tarde e vamos bater um papo. Pois é, eu gostaria que o senhor, então, explicasse para a gente qual vai ser a sua abordagem dentro dessa temática apresentada pela conferência, que é Sociedade, Família e Psicologia. Pois é, a psicologia é o centro disso. E a sociedade, eu estou roubando um pouco desse espaço para dizer que a sociedade hoje não pode ser entendida sem a dimensão dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, nos últimos 30 anos, se constituíram num espaço absolutamente novo. Alguns dizem até que se construiu quase que um segundo andar da sociedade, que é realmente o que interessa. E eu vou problematizar essa questão. Vou perguntar no que a psicologia pode ajudar a compreender esse fenômeno da mediação da cultura moderna, que é, vamos dizer assim, a tomada desse enorme espaço multidimensional, supranacional, multitemporal que os meios de comunicação assumem hoje. Muito bem, professor, aproveitando agora, né, época de eleição, como é que a mídia, ela pode ou não influenciar nesse cenário político, não só de eleição, no cenário político geral durante todos os anos? Ela vai influenciar ou acaba não influenciando? Como é que a mídia participa desse contexto político e social? Pois é, entre outros trabalhos que eu tenho feito, eu tenho traduzido um livro de um dos maiores teóricos da mídia na atualidade, que é John Thompson, de Cambridge, na Inglaterra. Eu passei com ele 10 meses num pós-doutorado, e o título do livro é O Escândalo Político. É o livro que ganhou o primeiro prêmio do Festival Amalfi da Europa, considerado os grandes livros do Moscovici e outros grandes autores que ganham esse prêmio. Mas nesse livro, o Thompson então discute a relação entre mídia e política. E ele mostra que hoje em dia nenhum político pode se arriscar a entrar assim, querer pleitear algum cargo sem ter em conta a mídia. Por quê? Porque o político precisa de um capital, que não é apenas o capital econômico, também é o capital econômico, mas um capital mais importante, que ele chama de o capital midiático, ou o capital simbólico. O que isso quer dizer? Por que o pessoal vota num candidato? Porque ele tem determinada credibilidade. Então, não, fulano de tal é bom, mas como que a turma sabe que ele é bom? Por se ele aparece na mídia, e que sempre os que aparecem na mídia são bons, ou são inteligentes, ou são especiais, de modo que a mídia constrói assim a figura do candidato. Então ele vai criando um capital, que é o capital realmente do qual ele usa para se eleger. Isso é tão verdade que nos últimos tempos, todos aqueles que trabalhavam na mídia, olha, é um prato cheio para vocês que trabalham na mídia, todos os que trabalhavam na mídia se elegeram. De direita ou de esquerda, não interessa, porque está na mídia já dá nome, já dá esse capital. É claro que ele vai à frente e mostra que, assim como
esse capital é construído através da mídia, verdade ou mentira, ou ilações, não sabe o quê, mas cada um constrói a sua figura, ela pode ser destruída do dia para a noite, quando surge um escândalo. Mas o escândalo também só acontece se a mídia se interessa por esse escândalo. E aqui está uma coisa interessante. A mídia tem um poder tremendo no caso das eleições. Ela levanta o candidato ou ela abaixa o candidato. Através de 1000 estratégias. Principalmente dar espaço. Não sei se vocês estão acompanhando, mas até gostaria que os ouvintes agora fossem ver. O grupo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro criou o que eles chamam de manchetômetro. Manchetômetro é a medição das manchetes dos grandes jornais. Eles pegaram, então, os grandes jornais do Brasil e vão medindo que espaço que a mídia vai dando para um candidato e outro candidato. Olhem, estão aparecendo coisas bárbaras, porque, de fato, a mídia constrói a realidade, e constrói a realidade com valores, e quem está na mídia vale. Agora, se tu não aparece, ou aparece de maneira negativa, a tua imagem vai sendo destruída. É uma coisa escandalosa que eu vou dizer aqui, mas, por exemplo, no caso da presidente, enquanto ela tem de positivo, vamos dizer, 10, ela tem de negativo quase 1000 de manchetes negativas. Os outros candidatos não, tem muito mais manchetes positivas do que negativas. Esse é um exemplo claro da influência da tua pergunta, viu, Lucas? Da tua pergunta, da importância tremenda que tem a mídia nas eleições. Eu até diria, graças a Deus que tem horário eleitoral. O que a mídia não gostou, porque deixou de faturar um pouco, né? Um pouco mas a mídia é decisiva, eu diria, decisiva numas eleições. Agora, professor Pedrinho, tem uma afirmação sua que eu gostaria que o senhor comentasse aqui com a gente. Por que o senhor afirma que falar em democracia no Brasil é impossível enquanto existirem meios de comunicação privados? Exatamente. Porque os meios de comunicação, eu faço uma distinção entre meios de comunicação eletrônicos e impressos. Eu me refiro aqui aos meios de comunicação eletrônicos. Os meios de comunicação impressos, jornais, revistas, eles você vai num cartório, registra e é tua. Você faz o que tu quer, escreve o que tu quer. É claro, com certa responsabilidade. Você não pode pôr barbaridades que vai ser processado. Mas os meios de comunicação eletrônicos, eles não têm donos. Pela Constituição, eles são concessões públicas temporárias. Os rádios por 10 anos, as televisões por 15 anos. Que eles são renovados indefinidamente. De fato, quando fizeram a Constituição, aqueles que trabalham nessa grande mídia foram tão poderosos que colocaram um item, você vê um item na Constituição que deveria ser uma regulamentação. Porque de resto, na regulamentação, não regulamentaram nada. Mas isso puseram, que para você caçar um meio, tem de ter 2/5 dos votos do parlamento. E mais, votos nominais. Quer dizer, aí sim, antes eles discutirem das eleições nominais, etc., já puseram na Constituição que se você quiser caçar um meio de comunicação, 2/5, ora ninguém vai se arriscar. Exatamente, porque a mídia destrói esse fulano num tapa. Então essa afirmação, que não é minha, essa afirmação é do Betinho, o Herbert de Souza, grande sociólogo. É que eu acho que eu vi num livro seu, por isso. Exato, mas eu coloco na contracapa, em tudo que é lugar eu ponho isso, porque é decisiva. O Betinho dizia o seguinte: o termômetro que mede a democracia numa sociedade é o mesmo que mede a participação da população na comunicação. Se a população não participa, não pode dizer que haja democracia, porque é na comunicação que se faz o debate nacional. Agora, se o povo não pode dizer a palavra, expressar opinião, manifestar o pensamento, quem vai expressar são só os outros. Então isso configura. De fato, eu sustento. A nossa grande mídia hoje, ela se comporta de uma maneira que eu diria autoritária e ditatorial. Não existe, eu sublinho, não existe verdadeira democracia no Brasil, porque a grande mídia está nas mãos de 9 famílias, 9 grandes famílias, que detêm 95% da comunicação no Brasil. Ora, isso não é democracia. Isso é deixar que só alguns digam a palavra e digam o que querem, quando querem, como querem. Professor, eu queria aproveitar esse assunto. O que seria ideal para o processo midiático brasileiro, para fazer uma reformulação agora? Bom, dos meios de comunicação eletrônicos, seria uma regulamentação que permita que toda a sociedade possa dizer a palavra. Muito boa a tua pergunta,
porque a gente leva surpresas. Eu passei 10 meses agora em Cambridge e estudei como funciona a BBC. A BBC, que é rádio e televisão. Também é rádio. Ela é... Quem manda na BBC não é nem o mercado, né? Nem os comerciais, né? No Brasil, 94% da mídia é privada, é comercial. É um escândalo. Pela Constituição só podia ter 1/3, mas 94%. Não é nem o mercado e nem o Estado, não é nem o governo. Quem manda é a população. Então, a BBC é comandada por um board, um grupo de 54 pessoas que são representantes de toda a população da Inglaterra. Igrejas, universidades, cooperativas, movimentos populares, tudo o que é grupo organizado da sociedade civil, que são os que compõem as forças vivas da nação, elege o seu representante. E eles escolhem o presidente da BBC. Então, respondendo a tua pergunta, uma saída é essa, fazer com que todos tenham a chance de dizer a palavra. Mas mesmo que não seja possível tudo isso, qualquer meio de comunicação, rádio e televisão, tem a obrigação não de ficar dando a opinião deles. Por sinal, eles nem podem, em princípio, se chamar de formadores de opinião. Não, isso é uma usurpação. Dizer que são os formadores de opinião. Eles podem e devem fazer a pergunta para que o povo pense. Então, se um jornalista tem isso e sabe o que a Constituição pede e quer ser verdadeiramente um bom comunicador, ele tem de se restringir a levantar o debate nacional. E a gente faz isso como? Fazendo a pergunta para que o povo discuta, o povo pense. Porque, voltando à BBC, só para ver como as coisas são interessantes. Lá, uma notícia, por exemplo, demora de 6 a 8 minutos. Aqui são alguns segundos, né? 6 a 8 minutos. Então, se dá o fato, se aprofunda o fato, se vê o contexto, se chamam pessoas que vão opinar sobre isso, os vários pontos, durante 5, 6, 8 minutos, e não se dá resposta. Não se toma posição. Porque o meio de comunicação não pode tomar posição. Ele não está aí para dizer como deve ser ou não ser. Ele está aí para fazer a pergunta, para estabelecer o debate nacional. Quem vai formar sua opinião é o telespectador ou o ouvinte da rádio. E aí, então, mas o que o jornalista faz? Vê que trabalho importante e fantástico. Ele tem de oferecer, por obrigação, por isso que é difícil ser jornalista, ele tem de pesquisar e ver todos os elementos possíveis para que o telespectador ou o ouvinte forme corretamente sua opinião. Esse é o trabalho de jornalista, pela Constituição é isso. E não é chegar lá e dizer, uma vergonha, não sei o que. Não, isso é um escândalo, é um deboche do que deveria ser uma comunicação. Perfeito. Professor Pedrinho, vou puxar um outro livro seu que também levanta muita curiosidade, faz a gente pensar em muitas coisas. E é o livro Comunicação e Controle Social, que também está conectado com a questão da psicologia social. Fala um pouquinho mais dessa abordagem da psicologia. De que maneira os seus estudos nessa área estão vendo as relações aí da sociedade com os meios de comunicação? Pois é, eu até fico feliz que nesse congresso aqui de psicologia a gente possa ter debatido isso. Mas a psicologia tem um papel importante aí, e esse livro, Comunicação e Controle Social, a gente analisa, de fato, 5 grandes teorias em psicologia e mostra a relação delas com a comunicação. A importância da psicologia é a seguinte, porque se a gente for perguntar qual é o papel mesmo da psicologia, então a gente vai ver que a psicologia, ela tem como tarefa fundamental, vamos dizer, é fazer a pessoa feliz, a pessoa ter uma vida boa. Então, eu costumo dizer que a psicologia é a ciência da vida boa, de tal modo que tire todo sofrimento, a dificuldade, não só o sofrimento psíquico, mas até, se for possível, outros sofrimentos. Agora, como que a gente chega a ter uma vida boa? É exatamente porque o ser humano não é só biologia. Os médicos podem garantir, mas não adianta nada a pessoa ter uma saúde biológica correta, assim, muito, muito perfeita, se ela vive ansiosa, nervosa, atucanada, pressionada. Deus sabe o que? Todas as coisas que vocês, os ouvintes devem estar, que estão nos escutando, devem estar imaginando qual é o problema dele, né? Conta no banco, o que eu faço? Coisas que estão falando de mim, etc, etc, etc. Então, a psicologia tem como tarefa garantir também uma vida psicológica, uma vida psíquica boa.
Como a gente garante essa vida psíquica boa? E aí vem a beleza da psicologia. É que a psicologia, ela tem como premissa fundamental de que o ser humano não é só corpo. Ele tem também toda uma dimensão que a gente chama de representacional, que a gente chama de mental, que a gente chama de quê? Imaterial, simbólica, transcendente, ou se quiser, psíquica. Porque o que é o psíquico? O psíquico é isso. O psíquico é aquela dimensão que não é biológica. Existe a dimensão da ética, por exemplo, a dimensão da moral. Então, aí que a psicologia trabalha para fazer com que a pessoa tome consciência da sua situação, que a pessoa se dê conta. Então, o trabalho da psicologia é fazer a pergunta para que a pessoa pense, para que a pessoa reflita. O ser humano é o único ser vivo que faz a pergunta, que se volta sobre si mesmo e se pergunta por que eu sou o que sou, por que... Esse é o papel da psicologia. E à medida que ele cresce em consciência, cresce em liberdade e cresce em responsabilidade. Só vou fazer uma pausa muito rápida, a gente já volta a conversar com o professor Pedrinho Guareschi. O tema principal é a psicologia social, a gente já volta. Já estamos de volta. A entrevista hoje é com o professor Pedrinho Guareschi. Ele veio especialmente para participar do 3º Congresso Regional de Psicologia do Vale do Itajaí, que está acontecendo aqui no campus da Univale de Itajaí. Aliás, a acadêmica de psicologia que trouxe o professor Pedrinho está informando que ainda é possível participar. O congresso vai até amanhã, então ainda dá tempo de vir participar aqui no campus da Univale. Muito bem, professor. No final do último bloco, a gente estava falando a respeito da psicologia. Eu queria complementar essa ideia e saber qual é o papel da psicologia na sociedade atual. Pois é. Eu acho que a psicologia tem um papel decisivo. Enquanto nós quisermos uma sociedade livre e uma sociedade responsável. Por quê? Porque a essência realmente do processo psicológico é fazer com que o ser humano cresça em consciência. A gente fala essa palavra consciência, Deus sabe o que vem na cabeça do ouvinte, mas a gente podia dizer que a consciência não é nada mais do que o quanto de resposta eu consigo à pergunta: por que eu sou o que sou? Por que as coisas são assim? Por que as coisas são assim? E à medida que eu consigo respostas, eu vou crescendo em consciência. Esse é todo o papel, por exemplo, libertador de Paulo Freire. Paulo Freire, o grande pensador e pedagogo brasileiro, ele criou todo o processo de conscienciação ou conscientização, que consiste em fazer com que o professor, no caso, ou qualquer um que trabalhe com gente, faça pergunta para fazer a pessoa pensar. Quando a gente começa a pensar, vai encontrando respostas. Essa resposta que a gente encontra é a nossa consciência. Então, alguns chegam até certo ponto, outros vão à frente, conseguem mais respostas. Então, eles vão se conscientizando. E agora que vem o interessante, à medida que vão se conscientizando, vão se libertando. Porque o que é a liberdade? Liberdade é eu ter consciência dos grilhões que me aprisionam e procurar libertar-me desses grilhões. Agora, ninguém consegue ser livre se não tem consciência. Então, o primeiro passo para a liberdade é tomar consciência. É verdade que não basta ter consciência das minhas prisões para me libertar, mas é fundamental que eu, para me libertar, seja consciente disso e lutar com isso. E isso, então, a consciência leva à liberdade e leva à responsabilidade. Porque tem 2 tipos de responsabilidade. Tem uma que a gente enfia a goela abaixo, que é, desgraçadamente, é o que acontece com as nossas agências, igrejas, universidades, escolas, que fazem as pessoas serem responsáveis como? Na base da coação, da coerção, do condicionamento, da multa, do castigo. Ora, isso é tratar o ser humano como se fosse um bicho. Porque eu faço isso com os bichinhos, com os animais, condiciono. O ser humano é muito mais que isso. O ser humano é um ser de consciência. E, à medida, então, a verdadeira responsabilidade é aquela responsabilidade que me faz agir, tomando consciência, me tornando livre, e então eu sou responsável. E só é responsável quem é livre.
No momento que eu agir debaixo de condicionamentos inconscientemente, não posso dizer que eu seja livre. Então esse é o grande papel da psicologia dentro da mídia. E na mídia, então, por exemplo, o consumismo tremendo, os condicionamentos que a mídia assim joga em cima das pessoas, as persuasões, vamos dizer assim, a pressão moral que a mídia cria, a coação, a coerção, tudo isso são estratégias usadas pela mídia para poder faturar, é essa a palavra, faturar em cima das pessoas. Então aí está a relação entre mídia e psicologia, em parte. Professor Pedrinho, vamos falar um pouquinho sobre ética, então, nessa nossa sociedade, né? E de que maneira existe ética nas relações sociais hoje? Vou incluir aí um outro elemento, que são as mídias sociais, que, de uma certa maneira, ontem a gente discutia sobre os ativistas de sofá, né? Aquelas pessoas que participam lá e compartilham uma ideia bacana pelo Facebook ou alguma coisa assim, e acham que realmente estão ali participando de forma responsável das questões sociais. De que maneira o senhor vê isso? Balissa, você faz duas grandes perguntas nessa colocação. A primeira é a questão da ética, vou começar por aí. Tem muitas maneiras de a gente fundamentar uma ética. Alguns fundamentam na natureza, outros fundamentam na lei. Ultimamente, os grandes pensadores do mundo, os pensadores éticos, Zygmunt Bauman, Habermas, o próprio Paulo Freire, eles dizem que o fundamento da ética é a comunicação. Eles chamam isso de ética do discurso, ética da fala. Porque qual seria o fundamento dessa ética? É você conversar em pé de igualdade com a outra pessoa, mas todos teriam de falar livremente, sem coação, e aí estabelecer, então, como que as coisas devem ser. O patamar ético. Então, ética seria uma instância crítica de como as coisas devem ser, que a gente consegue como? Conversando. E veja, aqui está a mídia. Agora, a mídia no Brasil é ética? Não dá para dizer por quê? Porque tem só alguns que falam. E a maioria absoluta da população está calada. A grande censura hoje não é que se faz contra a grande mídia, é a censura que é feita contra a grande maioria da população. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou das mídias sociais. Pois é, muita gente exulta, agora tem mídia, eu falo, eu digo, etc. Ótimo. Eu acho que as mídias sociais são uma espécie de zebra, que acontece, tijolinhos ou cunhas que a gente consegue enfiar, mas precisa prestar atenção no seguinte: essas mídias, elas de repente não vão acabar se comportando como a grande mídia, que fala e diz, e de uma maneira autoritária, como se só eles soubessem. Aí não adianta nada você simplesmente copiar a grande mídia num espaço menor. Agora tem uma diferença fundamental, que é a seguinte: você pode dizer no teu Facebook, pode dizer tudo que você quiser. Agora, quem é a tua audiência? E aqui que vem o grande problema, que precisa regulamentar. Porque as TVs abertas são responsáveis por mais de 90% da comunicação no Brasil. 90% é TV aberta. Então, são essas que têm a sua audiência garantida. Então, quais são as audiências das mídias sociais? Qual é a audiência da grande mídia? Essa é uma coisa que a gente tem que discutir. Quando as mídias sociais não repetem simplesmente a grande mídia. Tudo bem, mas assim mesmo, eu acho que as mídias sociais trouxeram uma novidade. Quando a gente larga lá uma coisa, então aquilo pode ferver, aquele burburinho, sabe? Que um passa para o outro, mas que barbaridade! Então começa a espalhar. Aí as grandes mídias, às vezes, começam a tremer. E vão se cuidar que deu zebra. Saiu alguma coisinha a mais daquilo que... Não estava no controle. Que não estava sob controle. Professor, na sua opinião, as pessoas estão sabendo se comportar nesse contexto agora que eles têm opinião? Eles estão realmente se questionando ou estão só seguindo a onda? Como é que é o cidadão de hoje? Olha, eu gostaria que as mídias sociais crescessem enormemente, mas numa linha realmente de verdadeira, de uma ética do discurso, onde todos dissessem, onde a pessoa expressasse sua opinião, mas com respeito à opinião do outro, e onde se estabelecesse o debate, porque no estabelecimento desse debate que a gente vai se espalhando. E eu acho que aí a gente pode crescer. E, ao mesmo tempo, numa espécie de boicote, então, da grande mídia. Numa crítica à grande mídia,
crítica naquilo que é possível, trazer então aquilo que... O que os alto-falantes de rua, de poste, faziam há 20 ou 30 anos atrás, quando não existia nada disso. Você colocava o alto-falante no poste e lá no fim do dia a comunidade ia lá e ia dizer tudo que o jornal tinha dito deles, que não era verdade. Então, ao menos para a comunidade, eles salvavam. Então, as mídias sociais ficam sendo um pouco isso. Agora, eu acho que elas podem crescer, mas o importante é eles terem consciência de que a comunicação deve ser feita dentro de um respeito mútuo. A gente está sabendo de coisas assim, até escabrosas, que acontecem também nas mídias sociais. Então, isso é que não deveria acontecer. Tá certo. A gente está indo para o final, professor. Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre esse recado principal que te trouxe aqui para o Congresso de Psicologia, né? Como lidar com a comunicação social, como lidar com a mídia e de que forma as pessoas podem ter acesso às questões que envolvem a psicologia também, né? Eu acho que vale aqui um pouco o que a gente fala do mito da esfinge. A esfinge era aquele animal que já traz a contradição nela mesma, né? Que era metade homem, metade animal. Quer dizer, nós somos seres biológicos e seres psíquicos. Então, como dar conta desse enigma? Porque a esfinge... Agora, a esfinge fazia uma pergunta. E quem não respondesse era devorado. Mas a sabedoria, a lição da esfinge não é que a gente tenha de dar uma resposta certa. A lição da esfinge era de que é preciso fazer pergunta. É preciso fazer pergunta. Quem não pergunta vai ser devorado. Essa é a nossa vida. Todo dia, você sabe disso, Lisa, você, Lucas, melhor que... Todo dia surgem problemas novos. Qual é a nossa questão? Fazer a pergunta. E o jornalista, o comunicador, é aquele que faz a pergunta e obriga a pessoa a pensar, ou força a pessoa a pensar. Então, se eu fosse deixar um recado, eu ia dizer o seguinte, olha, faça uma pergunta. Questionem. O ser humano é o único ser vivo que é capaz de dobrar-se sobre si mesmo e fazer a pergunta. Quem sou eu? No momento que a gente para de se questionar, num mundo como o de hoje, de uma mídia que toma conta, a gente decididamente acaba devorado. Tá certo, a gente quer agradecer bastante a presença aqui do professor Pedrinho Guareschi. Ele é professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que veio aqui participar especialmente do 3º Congresso Regional de Psicologia do Vale do Itajaí, que está acontecendo aqui na Univale, no campus Itajaí. Até amanhã, se você quiser participar. Tá valendo, ainda dá tempo, né, Lucas? É isso aí, muito bem. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. A gente se encerra por aqui. Até o próximo programa. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.